Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diante de um problema clássico, né? Envolvendo soma de vetores. O examinador aqui propõe para a gente determinar a intensidade, né? O módulo do vetor resultante relacionado aqui a essas duas forças, uma de 3 newton e uma de 5 newtons, que formam entre si um ângulo de 120 graus a partir desse ponto aqui de contato. Para responder esse problema, nós vamos precisar recorrer aqui à matemática, né? Mais exatamente à lei do cosseno, que é utilizada justamente para trabalhar com triângulos quaisquer. Eu até trouxe aqui um triângulo, né, para a gente poder relembrar essa equação, e ela diz o seguinte: bom, se nós tivermos aqui um triângulo e um ângulo que eu estou chamando de alfa, e em frente a esse ângulo alfa um segmento A e os outros dois segmentos do triângulo B e C. A lei do cosseno diz o seguinte: bom, esse ângulo e esse lado, eles são muito importantes na hora de a gente escrever a forma, tá? Por quê, professor? Porque se eu quero calcular esse segmento a lei do cosseno diz o seguinte, que esse segmento A ao quadrado é igual os outros dois segmentos, né? B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes, novamente, B vezes C vezes o cosseno desse ângulo que eu chamei de alfa. Então, veja que o segmento A ele está é, diretamente em frente aqui a esse ângulo alfa, então ele inicia a minha conta na lei do cosseno. Posso calcular qualquer um desses segmentos, tá? Mas o que é importante é que o segmento A fique sempre em frente ao ângulo, ou seja, a relação é sempre essa. Quem começa é o segmento em que o ângulo esteja de frente, tá? Mas como eu disse, às vezes ele pode fornecer aqui o ângulo, o valor de A, o valor do ângulo e ocultar um desses segmentos, ou C ou B. E aí você consegue encontrar ele aqui, já que ele também aparece na minha expressão, tá? Pessoal, essa lei é a que nós vamos utilizar para calcular a resultante no problema, ou seja, que é a intensidade. Nós vamos utilizar essa forma para calcular o módulo. O módulo desse vetor, ou seja, o vetor resultante aqui entre essas duas forças, meio intuitivamente, a gente percebe que ele vai ter mais ou menos essa direção e esse sentido. Professor, por quê? Ora, porque eu tenho duas forças aplicadas nesse ponto. Uma nessa direção, 5 newtons, e a outra nessa direção. Então, se nós tivéssemos aqui um ponto, né, onde essas duas forças estão aplicadas, se ocorresse aqui o movimento desse ponto, seria mais ou menos nessa direção. Tá? Então, para eu fazer ou calcular o módulo, que é isso que ele quer, né? Essa é a resultante, o módulo desse vetor, estou chamando de R, eu preciso criar aqui um triângulo. Tá? E esse triângulo, para eu criar, é muito simples. Basta eu deslocar esse vetor lá para o outro lado e formar aqui o triângulo de interesse. Bom, né, transladando esse cateto para cá e reposicionando ele. Veja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente deslocando esse vetor para posicionar o início dele no fim do vetor horizontal. Ele continua com o módulo de 3n, continua com a mesma direção, com o mesmo sentido. Eu só fiz deslocar o vetor. Isso não tem nenhum prejuízo para as características originais do vetor. E o que nós temos agora é a soma deste vetor, 5 newtons, com o vetor 3 newtons, né? E a resultante é, de fato, esse segmento R aqui, tá? Para eu poder fazer agora, aplicar a lei do cosseno nesse triângulo, o que que eu preciso? Bom, os dois valores eu já tenho, 5 newtons, vou trazer para cá, tá? Colocar aqui do lado. E nós precisamos do ângulo entre esses dois vetores, assim como eu exemplifiquei lá no vetor aqui, no triângulo aqui ao lado. Então, como é que eu vou calcular ou saber esse ângulo? Gente, isso é muito fácil, ó. Vamos projetar esse segmento aqui e vem comigo. Esse ângulo todo, ele corresponde a 180 graus. Se eu já tenho 120, então o que falta aqui para mim é o ângulo de 60 graus. Como esses dois vetores eles são paralelos, porque eu simplesmente desloquei, o que nós temos aqui é o seguinte, ó, esse ângulo, o ângulo aqui entre esses dois vetores, também será de 60 graus, tá? São ângulos aí, portanto, congruentes, ok?
Com isso, a gente já tem condição de responder o exercício, aplicando, portanto, a lei do cosseno. Professor, como vai ser isso? Bora lá. Minha resultante aqui está funcionando como o segmento A. Tá? Então, meu R é como se fosse o meu A. Então, ele inicia a minha conta aqui. R ao quadrado, vamos lá. O meu B e o C são os outros dois segmentos, então a gente já pode trabalhar aqui com 5 elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 3 vezes o cosseno de 60, tá? E aí a gente tem que lembrar que o cosseno de 60 é 1/2, é um ângulo notável, então o examinador nem colocou aí para a gente, porque ele já sabe que você tem que lembrar. Então, aqui nós temos 25, que é o 5 ao quadrado, mais o 9, menos 2 vezes, eu não vou multiplicar agora, tá? Vezes 3 vezes o cosseno de 60 é 1/2. Bom, esse 2 já simplifica aqui, ó. O 3 vezes 5 dá 15, esse menos fica menos 15, 25 menos 15 dá 10, e 10 mais 9 vai dar 19. Então, a gente tem como resultante, a resultante ao quadrado igual a 19, e nossa conta finalizou aqui. Basta tirar a raiz quadrada do 19. Tá? Essa opção, inclusive, está ali na letra A. E aí alguns podem me perguntar assim, professor, mas tem uma outra forma para poder responder isso? Gente, realmente na física, normalmente os professores, né, de física costumam ajustar essa forma, trocando esse sinal menos por um sinal de mais. Por que isso? Porque esse procedimento que nós aplicamos aqui não é feito. O cálculo ele é procedido a partir do desenho original. Como assim? Você simplesmente vai pegar, né, esses dois segmentos aqui e vai aplicar na fórmula, na lei do cosseno. Mas veja que se eu fizer isso e não arrumar a forma, o que eu vou estar calculando é essa distância aqui, ó, porque o que a lei do cosseno fornece para a gente é justamente o segmento que está em frente ao ângulo. Se eu aplico a lei do cosseno né, no triângulo como ele está, o que eu vou encontrar é esse segmento, e isso não é a resultante dessas duas forças, a resultante é o segmento em azul. Por que isso? Né? Porque o ângulo de 120 ele acaba tendo um cosseno negativo. Lembra que o ângulo de 60 e o de 120 são ângulos simétricos na circunferência trigonométrica. A gente vai estudar isso direito, tá? Então, esse ângulo de 120 e 60 são simétricos, só que o 60 é positivo e o 120 é negativo. Então, se nós substituirmos aqui, por exemplo, ó, o cosseno de 60 pelo cosseno de 120, aqui fica menos. Esse menos com esse menos fica mais. E aí, ao invés de diminuir, eu vou somar. E esse valor vai crescer. Então, eu vou achar esse segmento que, de fato, é maior do que o R. Mas esse segmento não corresponde à resultante. É por isso que, na física, a gente faz esse ajuste. A gente coloca o sinal de mais, né? Por quê? Porque ele já corrige essa imperfeição. A rigor, eu prefiro que, né, dizer aos alunos para deslocar esse vetor para cá, porque a gente não precisa ficar preocupado com o sinal. A lei do cosseno, ela relaciona, né, esses termos a partir de um sinal negativo. Na física, a gente acaba utilizando o sinal positivo, justamente porque, na maioria dos casos, envolvendo exercícios como esse, os vetores eles vêm posicionados desse modo, a origem na origem. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Até a próxima questão.